Olá, professor. Bom ano para si. Obrigada por nos receber aqui no seu gabinete para continuarmos a analisar a atualidade informativa e hoje perspectivarmos aquilo que poderá ser o ano de 2015. Em termos políticos, prevemos eleições legislativas a meio do ano, setembro, outubro, e uma campanha também em torno das eleições presidenciais que se avizinham para o início de 2016. Isso no âmbito político, no âmbito económico e social também haverá questões a levantar. Pergunto-lhe o que é que poderá estar em cima da mesa no início deste ano de 2015, depois de umas nuvens negras já terem passado, como destinou o nosso Primeiro-Ministro. Eu talvez escolhesse duas palavras, agora é muito na moda eleger a palavra do ano de 2014, não sabemos qual é que será 2015, mas eu acho que nós começamos o ano 2015 sob duas palavras. A primeira é esperança e a segunda é incerteza. E pode parecer que uma não joga com a outra, mas jogam. Ou seja, nós temos esperança que, sendo este o primeiro ano sem estarmos sob assistência financeira internacional, portanto, esse programa acabou há 6 meses atrás, em maio, 6, 7 meses atrás, este vai ser o primeiro orçamento completo e o primeiro ano civil completo entregues a nós próprios novamente, como sempre estivemos e como deveremos estar enquanto país soberano. Portanto, temos por um lado a esperança de que o cenário económico e o cenário social, sem recuperarem completamente os índices que tínhamos há uns anos atrás, as pessoas, num certo sentido, habituaram-se, não a empobrecer, mas habituaram-se a ajustar o seu nível de vida àquilo que é a situação internacional, mas temos a esperança de que haja indicadores, tanto do ponto de vista da estabilidade social, como do ponto de vista de alguma recuperação económica e, portanto, de algum bem-estar para as famílias em geral, que contraste positivamente o ano de 2015 com os 2 anos anteriores. Mas também vivemos a incerteza, e vivemos a incerteza não só a nível nacional como internacional, mas, nacionalmente falando, o cenário eleitoral que referiu, de facto, é uma enorme incerteza, porque o país pode sair com as suas instituições reforçadas e com um cenário de estabilidade política e institucional com um prazo de 4 anos, ou pelo menos com alguns anos de um cenário político arrumado, ou pode sair ainda mais instável do que aquilo que nós neste momento, em alguns sintomas da vida política e institucional, sentimos estar. Já estamos em campanha e é provável que é possível que a palavra campanha seja a palavra que mais vai ocupar os média este ano, particularmente a partir de abril, maio, junho. Vai ser um verão inteiro em campanha, as eleições em princípio serão setembro, outubro, não temos ainda data dentro daquela janela constitucional, mas as eleições legislativas praticamente colam depois no início de 2016, com outro ato eleitoral. E, portanto, este ciclo eleitoral de 4, 5, 6 meses vai definir o que o país pode ser do ponto de vista político, esperemos que para 4, 5 anos. E por isso a incerteza reside em saber se a maioria que sairá das eleições vai ser sólida ou não, se haverá coligações estáveis antes das eleições ou depois, e em que medida é que um ato eleitoral pode condicionar o outro, ou seja, em que medida é que a cor do governo ou a composição do governo pode ou não pode condicionar depois a eleição para a chefia do Estado em janeiro de 2016. Uma questão que também se poderá colocar tem a ver com a forma como a sociedade se vai rever nos atos eleitorais que se avizinham. Eu acho que aí as duas questões a saber é se a abstenção vai ser maior, se vai estar em linha com aquilo que tem sido nos últimos anos, se vai ser menor. Talvez, mas é uma hipótese, enfim, neste momento ainda remota, talvez seja menor naquele sentido em que nós temos forças políticas minoritárias novas, mas quer dizer, desde o LIVRE até saber o que é que à esquerda se vai passar nos próximos 4, 5, 6, 7 meses. Portanto, isso pode, de certa maneira, cativar um voto jovem novo. Se a abstenção se reduzir, isso é bom. É bom em Portugal ainda no sentido em que nós não temos, comparando com outros atos eleitorais que vão acontecer pela Europa fora, nós ainda não temos partidos ou forças extremistas que polarizem o voto e sobre os quais nós possamos dizer que o aumento do voto pode não ser um bom sinal, porque pode ser um sinal de um voto contra o sistema. Nós maioritariamente ainda votamos pelo sistema, ao centro, mais à direita, mais à esquerda, mas ainda não há de facto uma ruptura
tão visível como existe noutros Estados em relação ao nosso sistema político e às convenções democráticas e constitucionais em que vivemos há 4 décadas. Vamos ver se a abstenção diminui. Se a abstenção aumentar, é mais um sinal ou mais um passo numa tendência que já vem de alguns anos esta parte, que é o distanciamento ou, enfim, a não identificação ou desidentificação entre o eleitorado e as suas forças políticas. Porque não haja dúvida que as pessoas em Portugal votam não em partidos ou não na ideologia A, B ou C, votam em pessoas. E, portanto, o que vai estar em jogo são as pessoas, são as caras, são os nomes. O que reter agora para o próximo ano 2015, quer do ponto de vista das instituições públicas, como das outras instituições, da Igreja também, por exemplo, para que, de alguma forma, se consiga equilibrar também a incerteza e a esperança que o professor disse no início desta nossa conversa. O que reter para aquilo que os portugueses passaram nos últimos tempos não se volta a repetir nos próximos anos? Eu acho que a opinião pública emergiu destes anos com um sentido, se não mais mobilizado, pelo menos mais atento. E acho que isso é importante por 2 aspectos. Em primeiro lugar, porque obriga os políticos a serem mais responsáveis. E eu acho que nós, pela primeira vez, e acho que isso é saudável, vamos assistir a uma campanha mais séria, mais responsável. Não vamos assistir a formações políticas que compram o voto com a promessa de amanhãs que infelizmente não podem existir mais. Portanto, nesse sentido, acho que o que se passou nos últimos anos, os apertos dos últimos anos foram uma chamada à realidade. Por outro lado, também acho que o ano de 2015 vai continuar a assistir a uma tendência que é positiva para que atores como a Igreja, como IPSS, como aquilo que nós vagamente chamamos Vox Populi, associações, a vida cívica, a esfera civil, sejam mais interventivas no sentido de lembrarem aos políticos o que é que de facto faz falta. E o que faz falta em Portugal, para lá das opções de governo, para lá das opções institucionais, faz falta emprestar maior coesão à sociedade e faz falta, do ponto de vista económico, ser cada vez mais rigoroso na gestão de recursos que são escassos. E, portanto, mais uma vez a conjuntura estará dependente daquilo que são indicadores económicos, o desemprego, o Estado Social, o apoio social, a coesão social, porque é essa que garante a legitimidade aos políticos e é essa que pode garantir a diferença entre uma sociedade estabilizada e uma sociedade contestatária, em ruptura, em quase revolução, como nós, em momentos, sentimos nestes últimos anos. Eu estou-me a lembrar da manifestação de setembro de 2012, que foi, de facto, um espetáculo como há muitos anos não se assistia em Portugal. Não estou a ver que isso volte a acontecer em 2015, e isso é bom. Podemos pedir uma sociedade civil menos tímida e um Estado menos autossuficiente? O que nós temos assistido já é um pouco isso, ou seja, o que nós assistimos hoje é a sociedade civil em Portugal, que foi sempre historicamente dependente em relação ao Estado. Portanto, nunca teve uma cultura de ativismo cívico importante, isto levar-nos ia longe, mas tem que ver com a própria evolução histórica, meio século de regime autoritário, de censório, desabituou o cidadão comum a ter uma opinião e a exprimir a sua opinião. Acho que a comunidade em Portugal está mais exigente, está mais alerta, está mais acordada e, nesse sentido, penso que a situação económica revitalizou uma esfera social e política, ou da opinião pública, que não existia até agora, ou que existia pouco. Peço-lhe agora para olharmos a realidade europeia e internacional. Concretamente na europeia, pergunto-lhe se a Comissão Europeia de Juncker ou de Angela Merkel irão continuar a influenciar-nos. A União Europeia da Sra. Merkel nós já sabemos o que é. A União Europeia do Sr. Juncker vamos ver este ano. Do ponto de vista de uma dimensão europeia nova, de um ciclo europeu novo, este é o ano 0, ou é o ano 1. O Sr. Juncker iniciou funções há um mês e pouco, enfim, conhecemos-lo sobretudo no mau sentido pela política fiscal que alegadamente ele terá favorecido no seu Estado, no Luxemburgo, e conhecemos-lo pelo sonho um bocadinho utópico de mobilizar várias centenas de milhões de euros para investimento europeu, público, mas não só público.
A Comissão Juncker, o que é que vai ser, não sabemos. O que ela precisa de ser, sob pena de nós termos uma Europa cada vez mais dividida e fragmentada, precisa de ter um discurso para as opiniões públicas dos vários países europeus, que por acaso acontece terem eleições este ano. Eu penso que são 7 ou 8 Estados da União Europeia, o nosso incluído, que vão ter eleições gerais este ano. E, portanto, quando nós podemos fazer o balanço dos resultados eleitorais na zona euro, destes 7 ou 8, penso que são 8, que vão a eleições gerais este ano, vamos ver até que ponto é que o voto de polacos, de ingleses, o voto dos vários países que vão a eleições este ano, será uma ratificação à política europeia, será um alerta ao Sr. Juncker para construir uma Europa que não seja apenas uma Europa alemã. E, de facto, a própria Alemanha vai a teste interno, porque não sabemos, do ponto de vista dos indicadores económicos, como é que a Alemanha vai estar este ano. A França já não está tão bem como estava, a Itália é aquilo que se sabe, portanto, a economia alemã, vamos ver que velocidade é que pode imprimir à Europa, porque eu acho que é do indicador económico, ou seja, do potencial económico da Alemanha, que a Sra. Merkel pode retirar argumentos políticos para ser mais dura, mais exigente, ou mais compreensiva no sentido de uma Europa que integra os países onde a questão da dívida soberana está mais candente. E que caminhos deve Portugal percorrer para continuar a ter o lugar na União Europeia e no contexto internacional? Como espectador interessado, portanto, menos interveniente e mais espectador, muitas vezes, eu penso que os nossos poderes políticos e a nossa diplomacia em geral se devem bater para uma agenda europeia, ou para reafirmar uma agenda europeia de coesão, de integração, de procura de soluções equilibradas e negociadas entre países mais fortes e países mais fracos. Ou seja, não pode haver, e vamos ouvir falar dele, não pode haver um euro para países ricos e outro para pobres. Não pode haver um euro que sirva apenas a alguns e não sirva a outros, porque a essência de uma moeda única, e felizmente ou infelizmente é em torno dela que as grandes questões macroeconómicas giram, mas o país tem que se bater no início de um novo ciclo político para uma membership na Europa, portanto, a pertença à Europa, sem se colocar em bicos de pés, não é necessário, mas também sem aquele acatamento acrítico e cego que em alguns momentos dos últimos anos se sentiu. Talvez por necessidade, talvez por aperto, mas se o país pode respirar melhor do ponto de vista económico agora, também poderá, se calhar, ter uma voz um bocadinho mais forte, ou pelo menos mais insistente. Ao longo deste último ano temos conhecido, digamos assim, um novo ator político, digamos político porque humano também, que é o Papa Francisco. Ele tem mostrado que há aqui um espaço em que a Igreja poderá vir ocupar e, de alguma forma, a contribuir para desbloquear impasses? A Igreja, historicamente, não apoia regimes políticos, ou seja, a doutrina social da Igreja diz-nos que a Igreja é indiferente às formas políticas, não é indiferente aos conteúdos políticos. E, portanto, tenho a certeza que a Igreja continuará o seu magistério espiritual, chamemos-lhe assim, no sentido de, com o Papa e com os diferentes intervenientes internacionais e nacionais, no sentido de tentar, e bem, recentrar o debate político e social nas grandes opções. E por isso nós temos visto o Papa falar sobre a família, temos visto o Papa falar sobre a guerra, temos visto o Papa falar sobre a economia, temos visto o Papa voltar a velhos / novos temas, às vezes em novas formas. Da dignidade humana e o quanto a exclusão social, o desemprego, a guerra atentam contra um valor que é universal, mas que hoje em dia, século XXI, 2014-15, está se calhar posto em xeque por desafios mais pontuais que têm que ver com a sobrevivência das pessoas em geral. Na Europa, e estamos a falar de um Papa argentino, de um Papa que veio do fim do mundo, como ele próprio, com algum sentido de humor disse, um Papa que vem de uma zona que é uma zona internacionalmente interessante, emergente, ou se calhar já não tanto do ponto de vista económico, mas um Papa cuja dimensão ecuménica e cuja forma de ser, cuja bondade, cuja mediatização, é um Papa simpático, não é que os outros o não fossem,
mas vivemos sob um Papa simpático. A maneira como, com um sorriso, consegue, por vezes, influenciar decisões políticas ou consegue exercer uma influência sobre grandes opções da política europeia que, ao fim e ao cabo, dizem respeito à vida de todos nós. Vamos continuar a surpreender-nos com ele? Vamos continuar a surpreender-nos com ele, enquanto o Papa Francisco exercer o seu magistério. Ele, enfim, deixou-nos em suspenso o ano passado ao dizer que poderá um dia seguir o mesmo caminho que o seu antecessor, o Papa Bento XVI, ao renunciar. Enfim, especulou-se muito se estaria ali alguma confissão escondida, algum estado de saúde. Não sabemos, mas temos que ter confiança, nós que nos revemos nele, temos que ter confiança que 2015 ainda será um ano inteiro com ele e um ano inteiro feito a partir dele também. Obrigada, professor. Cá estaremos ao longo do ano para aferir estes e outros temas que com certeza vão marcar as agendas de 2015. Obrigada por podermos continuar a contar com a sua análise. Um bom ano. Até à próxima.